As decisões de maior importância raramente falham no momento da execução. O fracasso começa bem antes, em um nível menos visível e muito mais determinante. A leitura do cenário. É ali que o jogo se define, não na resposta formal, nem na resolução que todos bem, tampouco no ato que será debatido ou criticado depois, mas na qualidade do pensamento que organizou a realidade lá atrás. E o ato dissipará o essencial do acessório, de compreender a relação entre a superfície e a estrutura, e de identificar com precisão onde reside o verdadeiro centro de gravidade da situação. Isso nos obriga a ajustar o foco durante muito tempo. A reflexão sobre a tomada de decisão ficou empobrecida por uma máxima difundida, porém insuficiente, a de que decidir bem depende apenas de ter informações suficientes. Isso até ajuda no básico, mas se torna irrelevante diante de cenários reais e complexos. Acredita-se que o erro venha da falta de dados, quando, na verdade, as decisões mais custosas fracassam por um motivo anterior muito mais profundo: a incapacidade de diagnosticar com clareza o problema real que se tem pela frente. Em outras palavras, nem todo erro nasce da ausência de fatos. Muito nasce de uma compreensão intelectualmente superficial. Interpreta-se mal a natureza do conflito. Dá-se peso ao que é apenas visível. Confunde-se hierarquia com volume, urgência com importância, pressão com necessidade e clareza com mero alívio mental. Uma vez instalada essa distorção, a de uma resposta tecnicamente impecável pode estar fadada ao fracasso desde a origem. É aqui que entra o juízo estratégico, não como um enfeite retórico, nem como uma prudência refinada, mas como uma forma superior de inteligência prática. É a capacidade de pensar com clareza em meio ao caos, de separar a complexidade real do ruído circunstancial e hierarquizar variáveis sem perder a visão de tudo e de lidar com a ambiguidade sem se desesperar. Isso é decisivo porque os cenários sérios não aparecem de forma limpa. Eles vêm carregados de pressões conflitantes, agendas ocultas e ambientes que escolhem decisões antes mesmo de termos os conceitos formados. Nesse terreno, a maior tentação não é a ignorância, mas o encerramento prematuro. A pressa de fechar um diagnóstico antes de tê-lo compreendido. A urgência é simplificar algo que é naturalmente denso. Esse impulso decorre do desejo de controle, do medo de aparecer indeciso e em posições de poder, da pressão de transmitir segurança mesmo quando não há base real para isso. A mente medíocre não se perde por falta de inteligência, mas pela pressa em usá-la para se livrar logo do desconforto. Reúne alguns dados, monta uma narrativa, aponta uma causa óbvia e acredita que pensou. Na realidade, criou apenas uma redução superficial da incerteza.
Uma mente lúcida opera de forma diferente. Não busca atalhos. Busca um entendimento real. Fica dentro do problema o tempo que for preciso para distinguir o que é inferência do que é chute. Entende que uma tese bem montada pode ser falha se estiver baseada em uma premissa errada. Aqui reside a diferença entre inteligência e juízo. A inteligência pode ser rápida e brilhante. O juízo, contudo, exige algo mais raro: hierarquia. Exige saber o que realmente importa e por quê. Sem essa capacidade, o pensamento tem informação, mas não tem foco. Tem observação, mas não tem profundidade. Pensar estrategicamente não é acumular variáveis para parecer inteligente. É identificar com precisão qual variável realmente dita o ritmo. Aqui reside a diferença entre inteligência e juízo. A inteligência pode ser rápida e brilhante. O juízo, contudo, exige algo mais raro: hierarquia. Exige saber o que realmente importa e por quê. Sem essa capacidade, o pensamento tem informação, mas não tem foco. Tem observação, mas não tem profundidade. Pensar estrategicamente não é acumular variáveis para parecer inteligente. É identificar com precisão qual variável realmente dita o ritmo. A arquitetura do juízo começa com uma operação silenciosa, separar o que é estrutural do que é circunstancial. Isso é um desafio, pois o circunstancial grita por atenção, o visível atrai, o urgente pressiona, o recente domina. A mente estratégica, por outro lado, questiona o que existe por trás dessa intensidade toda. Quanto disso é apenas ruído e o que está acontecendo por baixo, sem alarde, mas determinando o desfecho. Além disso, nenhum problema sério acontece no vácuo. Toda a decisão está mergulhada em uma teia de cultura, poder, incentivo e lealdades. Isolar um fato dessa teia pode facilitar a narrativa, mas a torna falsa. A mente estratégica não se contenta como relato do fato. Ela busca as condições que o tornaram possível. Tira o problema da anedota, raça e o coloca onde ele realmente nasce, nas condições de contorno. Este é o ponto-chave. As realidades não definem de repente, elas se degradam pelo acúmulo de pequenas concessões silenciosas. Uma exceção aceita hoje vira regra amanhã. É aqui que entra o pensamento de segunda ordem. Mentes superiores não se perguntam apenas se o problema de hoje foi resolvido, mas que comportamento isso legitimou, que procedência abriu, que cultura isso fortaleceu. Uma decisão pode ser operacionalmente eficiente e estrategicamente um desastre. Pode apagar um incêndio hoje e enfraquecer o sistema que terá que enfrentar o próximo. A miopia estrutural
é ver o ganho imediato e ignorar o tipo de mundo que esse ganho consolida. Tudo isso exige uma relação madura com a ambiguidade. A mente estratégica suporta a ansiedade da dúvida sobre que em momentos críticos o diferencial não é a segurança da resposta, mas a capacidade de suportar o tempo necessário antes de responder. Isso é especialmente difícil para quem tem muita experiência. O excesso de familiaridade pode criar a ilusão de que já sabemos tudo, levando ao erro de aplicar modelos antigos em contextos novos. A mente superior mantém a liberdade de questionar as próprias premissas. Isso é humildade intelectual. Aceitar que o que você já sabe pode ser uma vantagem, mas também uma armadilha. Por fim, o juízo não acontece no vácuo. Acontece em ambientes onde pensar tem preço. Por isso, a mente estratégica analisa também o ambiente onde está decidindo. Pergunta-se quais premissas já bem prontas. Qual é o custo de fazer a pergunta certa? Quanto do raciocínio bem dos fatos enquanto bem do medo do desagradar o sistema. No fim das contas, o juízo estratégico não é fórmula de sucesso. É uma questão de integridade mental. Exige hierarquia, contexto, paciência, imaginação, estrutural e caráter para manter o pensamento vivo, onde o sistema exige apenas obediência. Mentes realmente estratégicas impressionam não porque sempre acertam, mas porque compreendem antes dos outros a natureza real do cenário que tem pela frente. Está aí a anatomia do juízo estratégico, a capacidade de entender com precisão, ordenar sem empobrecer e decidir sem trair a complexidade do real. Esto foi Mente Bajo Fuego. Hasta la próxima.